Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e engenheiro eletricista com formação em eletrônica. Eu vou falar hoje a respeito de itens curiosos que nós temos na Bíblia. São coisas interessantes que algumas pessoas notam e outras passam direto por elas. Bom, vamos então começar a nossa apresentação. Este programa será transmitido pela TV Galáctica nas quartas-feiras, às 21 horas. Não esqueçam de clicar no gostei e se inscrevam na TV Galáctica para receberem nossas atualizações. Bom, vamos então às curiosidades. Há um item que determina na Bíblia muitos detalhes em que, se uma pessoa fizer aquele detalhe, fizer o que é proibido, ele será morto de forma fulminante. Uma delas é tocar na arca. Se uma pessoa que não é dos filhos de Araão, do sacerdócio, tocar na arca, será morto de forma fulminante. Isso já aconteceu na antiguidade, onde a arca estava sendo transportada de um local para outro e, sem querer, as pessoas que estavam carregando a arca se desequilibraram e a arca pendeu para um lado e iria cair. Uma das pessoas que estava seguindo, então, esse cortejo, segurou a arca para que ela não caísse. E ele foi morto fulminantemente naquele momento. Isso foi muito grave e a pessoa que era responsável pelo transporte não quis mais saber da arca e quis que o pessoal descendente de Araão viessem buscá-los e então dessem continuidade à tarefa. Ele não quis mais a arca. E ele ficou um pouco revoltado porque uma pessoa que tentou suster a arca, ou seja, para que ela não caísse, morreu por ter tocado na arca. Nós temos também outras considerações que a pessoa morre em função desses detalhes. Uma delas é que Araão e seus filhos terão que cuidar do sacerdócio. E se um estranho se aproximar do altar e do véu que está por trás, será morto. Nós temos essa citação em Números 18:7, que diz: mas tu exercerás com teus filhos o sacerdócio, servindo em tudo o que se refere ao altar e o que está por trás do véu da separação. Confio a vós o sacerdócio como um serviço e como um privilégio, e o estranho que se aproximar será morto. Olha só, um estranho que não seja levita, que não seja do sacerdócio, se aproximar do altar ou do lugar dos santos, onde fica a arca, será morto imediatamente. Bom, há uma outra citação que determina a vestimenta do pontífice quando o pontífice for entrar no santuário. E diz o seguinte, em Êxodo 28:35, na Bíblia 1. Desta túnica estará vestido Arão, quando fizer as funções do seu ministério, para que se ouça o som destas campainhas. Quando ele entrar no santuário à presença do Senhor, ou quando dele sair, para que não morra. Olha só, se ele não utilizar a túnica dele, com aqueles sininhos presos na borda da túnica, no santuário, ele poderia morrer. Então, mesmo um levita, mesmo Araão, se entrasse no santuário sem aqueles sininhos, ele poderia morrer. Vamos ver como é essa mesma descrição, esse mesmo texto, numa Bíblia 2.
Detalhe só, esse detalhe de Bíblia 1, Bíblia 2, é que eu comparo até 10 Bíblias para tirar algumas dúvidas, porque as traduções são ligeiramente diferentes. Então, vamos ao texto da Bíblia 2. Arão, o vestido para exercer o ministério, e será ouvido quando entrar e sair do santuário, sem morrer na presença do Senhor. Então, na Bíblia 1 diz, para que não morra. E na Bíblia 2, para sem morrer na presença do Senhor. É praticamente a mesma coisa. Agora, por que deveria ter um sininho na roupa do pontífice para entrar no santuário? Será que isso era algum alarme para que quem cuidava do santuário, na parte etérica, na parte espiritual, Deus, os anjos, alguma coisa, dissesse, está chegando alguém aí, é um pontífice, não tem problema nenhum, pode entrar sem morrer. Arão, quando entrava no santuário, no lugar do Santo dos Santos, conversava com a arca, conversava com Deus através da arca. Olha só, isso é uma bobagem minha, agora o que eu vou falar. Será que aquele sininho não era para avisar quem estava do lado de lá? Opa, tem alguém querendo conversar. E aí partia para isso. É claro que tudo o que eu estou falando é uma pequena brincadeira, tá? Não me leve muito a sério. Mas é apenas para caracterizar o detalhe, né? Há quem diga que esses sinos têm uma outra função, e não para evitar que o sumo pontífice morresse por entrar no santuário sem os sininhos na roupa. Eles diziam o seguinte, eles amarravam uma corda no pé do pontífice, ele entrava lá no santuário, e se eles parassem de ouvir os sinos, poderia significar que o pontífice estava morto. Por algum motivo, alguma coisa que ele fez, alguma coisa que ele deixou de fazer, ele morreu pela ação de Deus. Então, eles puxavam a corda, tirando o pontífice para fora, porque ninguém poderia entrar no lugar santo dos santos para poder puxar o pontífice, porque também iriam morrer. Então, são duas colocações aqui. A primeira, que está escrito na Bíblia, que diz, para que não morra. Então, para que se ouça o som destas campainhas, para que não morra. E o segundo detalhe de ordem prática, que algumas pessoas comentam, em que amarravam uma corda no pé do pontífice, coisa que eu acho que não deveria acontecer, mas este tipo de comentário é feito por aqui, por aí, né? Então, quando ele entrasse no santuário e parassem de ouvir os sininhos, eles puxavam o pontífice porque poderia estar morto. Bom, esse negócio de morrer na Bíblia tem várias citações, tá? Uma outra delas é da seguinte maneira: uma bacia de bronze para lavar as mãos no templo, para não morrerem. Olhe novamente a coisa aqui, para não morrerem. Eu vou ler a íntegra o que está escrito na Bíblia 2, em Êxodo 30, 17. O Senhor falou a Moisés, dizendo, farás uma bacia de bronze, com suporte de bronze para as abluções. Colocarás esta bacia entre a tenda da reunião e o altar, e a encherás com água. Com ela, esta água, com ela, Araão e os filhos se lavarão as mãos e os pés. Ao entrarem na tenda da reunião, eles deverão se lavar com esta água para que não morram. O que significa que se os pontífices entrassem na tenda sem lavar as mãos e sem lavar os pés, poderiam morrer. E, igualmente, ao se aproximarem do altar para as funções e ao queimarem um sacrifício pelo fogo do Senhor, deverão lavar as mãos e os pés para não morrerem.
Este será um decreto perpétuo para Arão e a sua descendência por todas as gerações. Então, olhe só, para entrar no santuário, ele precisava utilizar uma roupa, uma bata, com sininhos na base, para que não morresse. Teria que lavar os pés e as mãos numa bacia de bronze, que estava entre a tenda e da reunião do altar, também para não morrer. Ou seja, era muito complicado ser um sumo pontífice. Trazia muitas responsabilidades e muitos riscos. Bom, vamos dar em continuidade e parar um pouquinho de falar sobre os itens que podem causar a morte dos pontífices e também de pessoas estranhas aos levitas, que são os descendentes de Levi, que é irmão de Arão. Bom, vamos continuar então. Ao edificar um altar de pedras cortadas, utilizando-se um cinzel, ele se torna poluto. Cacildo, o que significa isto? Significa que se alguém for construir um altar ao Senhor e utilizar um cinzel para cortar as pedras, este altar é poluto, não pode ser utilizado. Vamos ver na Bíblia, na íntegra, como está escrito. E diz o seguinte, em Êxodo 20, 25, na Bíblia 1. Se tu me edificares algum altar de pedra, não o edificarás de pedras cortadas, porque ele ficará poluto, se vós empregardes na sua fábrica o cinzel. Vamos dizer como está na Bíblia 2. Se me construíres um altar de pedra, não o faça de pedras lavradas, porque ao manejar o cinzel contra a pedra, tu a profanarias. Então, aqui, diz na Bíblia 1 que se utilizar um cinzel, o altar será poluto. E no caso da Bíblia 2, diz que se utilizar um cinzel, a pedra com que vai ser construído o altar fica profanada. Eu não consigo entender qual é o motivo a este respeito. Porém, eu considerei isso aqui um item interessante que se comenta na Bíblia. Bom, vamos dar uma continuidade. Aqui agora, vamos mudar um pouquinho o item, o tipo de comentário, o tipo de item curioso. João, o amado João, Maria, mãe espiritual do discípulo que Jesus amava. Que significa que Maria é mãe espiritual de João. Vamos então ver o que está escrito em João 19, 25 a 27, na Bíblia 2. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Vendo a mãe e perto dela o discípulo amado, Jesus disse para a mãe: Mulher, aí está o teu filho. E depois disse para o discípulo: Aí está a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo tomou-a sob seus cuidados. Isso significa que Jesus, quando foi crucificado, deixou a incumbência do apóstolo João de cuidar de sua mãe. E deu à mãe de Jesus, Maria, a incumbência de cuidar de João, sendo sua mãe. Eu considero também este um item muito curioso no que diz respeito aos textos bíblicos. Bom, vamos dar continuidade aos nossos comentários. Bom, aves ou animais que morram de si mesmos, não os comerás.
Olha só, os israelitas não podem comer um animal ou uma ave que morra por si mesmo. Porém, diz o seguinte: mas dá-la a quem a coma, ou vende-a ao peregrino. Olha só, a Bíblia proíbe que os israelitas comam um animal ou uma ave que morra por si só. Porém, diz: olha, vocês podem dá-la a quem comer, a quem quiser comer, a quem a coma, ou podem vendê-la a um peregrino. Vamos ver exatamente qual é o texto bíblico que está em Deuteronômio 14, 21. Não comerás carne de nenhum animal achado morto acidentalmente. Podereis dá-la para comer ao estrangeiro que reside em tuas cidades, ou vendê-la a um forasteiro, pois tu és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, e não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Bom, esse detalhe de não cozinhar um cabrito no leite de sua mãe é um outro texto que está também aqui neste mesmo versículo. Mas o que nos interessa nesse momento é sobre o detalhe. E aqui na Bíblia fala um animal achado morto acidentalmente, ou morto por si mesmo, por algum problema. Porém, podeis dá-lo a comer a um estrangeiro, ou vendê-lo a um forasteiro. Muito amigo, hein? Desculpe essa brincadeira aqui final. Muito amigo. Quer dizer, o israelita não pode comer um animal nessas condições, porém poderá dá-lo a quem quer comê-lo ou vendê-lo a um forasteiro. Bom, vamos agora a um outro detalhe, que é a respeito do templo. Os desenhos do templo, o uso do ouro e da prata foram dados a Davi, escritas pela mão de Deus, para que ele compreendesse todas as obras do modelo. Isso tem um complemento em 1 Crônica 19, de 11 a 19. Mas vamos ler aqui apenas um pequeno trecho, que é o trecho que determina que 28, 19. Crônicas 28, 19. Na Bíblia 1 está escrito: todas estas coisas, disse o rei, me foram dadas escritas pela mão de Deus, para que eu compreendesse todas as obras do modelo. E na Bíblia 2 diz: tudo isto servia num escrito de origem divina. Baseado neste, ele conhecia perfeitamente todos os detalhes do projeto. Então, olha só, quando Davi, o rei Davi, foi construir o templo, ele recebeu um desenho. E esse desenho, esse projeto da construção, lhe foi dado pelas mãos de Deus. Para que então o templo ficasse de acordo com a prescrição divina. Há um comentário na Bíblia 2 que determina que diz da seguinte maneira: escrito de origem divina. De acordo com a concepção antiga, o culto prestado a Deus na terra deve ser uma espécie de réplica do culto que a corte celeste presta a Deus no céu. Então, o templo que está na terra teria que ser de acordo com o templo que está no céu. Assim também deve haver uma correspondência entre o templo terrestre e o celeste. Por isso, o autor diz que o projeto do templo de Jerusalém foi elaborado no céu e mostrado, apresentado a Davi, para dizer que Davi agiu por inspiração divina. Assim também lemos que Moisés, no deserto, fez um santuário portátil, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Isso está em Êxodo 25, de 9 a 40. Bom, tal ideia encontra ainda certo eco em nossos textos litúrgicos,
em que somos convidados a unir-nos aos coros dos anjos e santos, em hinos de louvor e gratidão ao Senhor. Então, eu coloquei esse comentário aqui, dentro da nossa palestra, porque o templo construído por Davi foi dado, o projeto, todos os desenhos foram dados pela mão de Deus. Bom, isso para garantir que o templo na terra é igual ao templo no céu. Bom, vamos entrar agora em um outro comentário. O que significa morrer? Morrer na Bíblia tem algumas conotações, como, por exemplo, dormir, repousar. Nós temos em Deuteronômio 31:16, na Bíblia 2, o seguinte texto: O Senhor disse a Moisés: Eis que vais repousar com teus pais. E este mesmo trecho na Bíblia 1 diz: Vais dormir com teus pais. Então, na Bíblia 2 fala repousar, para o texto morrer. E na Bíblia 1 fala dormir. E então este povo irá prostituir-se com deuses estrangeiros, os deuses da terra, onde vai entrar e me abandonará, rompendo a aliança que fiz com ele. Então, neste momento, Deus disse a Moisés que ele iria morrer, que ele iria repousar ou dormir com seus pais. Ele então vai sair do corpo físico e vai encontrar com seus pais, com seus parentes. Aqui o detalhe que Deus diz que o povo irá se prostituir é que Deus já sabia o que iria acontecer no futuro, em que o povo de Israel iria passar em alguns momentos a seguir deuses estranhos, o que culminou com o castigo de Deus aos israelitas através da transmigração para a Babilônia, onde a cidade dos israelitas foi atacada e boa parte do povo foi levado para a Babilônia. Bom, vamos agora a um outro contexto sobre Deus e Faraó. Pelo que está escrito nesse contexto, eu vou explicar antes, depois vou ler, eu entendo da seguinte maneira: Deus não queria que o Faraó deixasse sair o povo de Israel do Egito, antes que Deus aplicasse as pragas que estavam previstas. Olha só, Deus não queria que Faraó deixasse os israelitas sair antes de aplicar os castigos que ele queria. Vamos ler como está escrito em Êxodo 4:21, na íntegra. E o Senhor lhe disse, voltando ao Egito, cuide de fazer perante Faraó os prodígios que pus na tua disposição, mas eu lhe tornarei obstinado o coração e ele não deixará o povo partir. Olha só, Deus diz, eu lhe tornarei obstinado o coração e ele não deixará o povo sair. Na Bíblia 2, em Êxodo 7, de 3-5, nós temos um outro texto que trata do mesmo assunto e que diz o seguinte: quanto a mim, vou endurecer o coração de Faraó e multiplicar os sinais e prodígios na terra do Egito. O Faraó não vos atenderá, mas eu meterei minha mão no Egito e tirarei meus destacamentos e meu povo, os israelitas, para fora do Egito, com grandes castigos. Os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Senhor lhe mandava. Moisés tinha, nessa época, 80 anos, e Arão, 83.
quando foram falar com o faraó. Então, olhem bem. O Senhor, o Deus, endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse sair o povo do Egito até que tivesse aplicado todos os castigos que ele havia previsto ao Egito. Então, não foi culpa do Faraó não ter deixado sair os israelitas logo de início. Não foi culpa do Faraó. Foi Deus que assim determinou. Foi Deus que endureceu o coração do Faraó, não permitindo que ele deixasse sair o povo do Egito. Há uma outra citação aqui que nós temos em Êxodo 7:22, que diz: mas os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó continuou inflexível e não escutou Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então, aqui é uma confirmação que quando Moisés jogou as varas e transformou em serpentes, os magos do Egito fizeram o mesmo. Também pegaram as suas varas e jogaram e transformaram em serpentes. O que aconteceu a seguir é que a serpente, que era a vara de Moisés, comeu as outras serpentes dos magos do Egito. Mas o que importa aqui é de modo que o coração de Faraó continuou inflexível. Essa é uma curiosidade que eu achei também bastante interessante. Bom, um outro item aqui é que o Senhor é o Deus do universo. O Senhor é Deus dos espíritos bons e é Deus dos espíritos não bons também. Há um texto que diz da seguinte maneira, em Juízes 9:23, Josias 9:23, na Bíblia 2. Deus enviou um mau espírito e semeou discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que se rebelaram contra ele. Deus já havia feito também isto no que diz respeito ao primeiro rei dos israelitas, aonde ele enviou um espírito para atormentar a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, em função de Saul ter feito algumas coisas que descontentaram ao Senhor Deus. Então, este tipo de procedimento de o Senhor enviar espíritos maus, espíritos malignos, já aconteceu aqui, pelo menos em 2 comentários que eu fiz agora. A Saul e também entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Lendo novamente o texto que diz: Deus enviou um mau espírito e semeou a discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que se rebelaram contra ele. Então, é Deus agindo, utilizando um mau espírito. Bom, vamos dar continuidade. Eu espero que esses itens curiosos que estou expondo aos senhores e às senhoras possam, de certa forma, abrir uma visão com relação à própria Bíblia. Bom, metais, ferro e cobre. A Bíblia comenta que na terra que mana leite e mel, há a presença de ferro e cobre. Isso está incluído na descrição da terra prometida. Vamos ver em Deuteronômio 8, de 7 a 9. Pois o Senhor teu Deus vai introduzir-te numa terra boa, uma terra com torrentes, fontes e lençóis d'água subterrâneos
que brotam nos vales e nos montes, terra de trigo, cevada, vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra onde comerás o pão com abundância, onde nada te faltará, terra cujas pedras são de ferro e cujas montanhas extrairás o cobre. Olha aqui que importante. Na terra que mana leite e mel, também havia jazidas de ferro e jazidas de cobre. Por que que esses ferro e o cobre são muito importantes, em especial naquela época? Porque era através disso que se fazia as armas de guerra. Era através disto que se faziam os escudos, as lanças e as espadas. Então, além de encontrar uma terra que mana leite e mel, também é uma terra que possui minas de ferro e minas de cobre, de onde lhes extrairás o metal. É interessante esse detalhe. Então, não foi apenas com relação ao próprio local em si, mas com relação ao que se poderia fazer deste local. Bom, aqui agora eu vou comentar alguma coisa a respeito dos heróis de Davi. Davi teve um conjunto de heróis. E eu vou fazer um comentário apenas com respeito a um deles, porque eu achei bastante curioso. Embora outros heróis, dentro de uma categoria que foi feita, também fizeram algo semelhante, porém em menor número. Eu vou ler aqui o contexto da Bíblia, de 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias, para dizer o que está escrito. E diz da seguinte maneira, em 2 Samuel 23, 8, na Bíblia 1, eis aqui o nome dos valentes de Davi, o que se assenta em cadeira, príncipe sapientíssimo entre os três. Ele é como o tenro verme da madeira. E ele foi quem, de uma feita, matou 800. Ou seja, este príncipe sapientíssimo, de um movimento, de uma ação, matou 800 inimigos, matou 800 pessoas. Vamos ver o que diz na Bíblia 2. Estes são os nomes dos heróis de Davi, o Acmonita Isbaal, o primeiro entre os três. Ele vibrou a lança e fez 800 vítimas de uma só vez. Na Bíblia 1, ele diz que ele fez alguma coisa e matou 800. Aqui na Bíblia 2, ele esclarece mais. Esclarece que ele vibrou uma lança e fez de uma só vez 800 vítimas. Ô, lança boa! Será que esta lança era uma lança dos deuses? Era uma lança de Deus? Era uma lança dos anjos de Deus que foi entregue a Isbaal? Olha o que eu vou falar agora, não me leve muito a sério. Era uma lança fornecida por um extraterrestre que tinha como em si uma arma muito poderosa? Bom, bem, vamos dar continuidade. Vamos ver o que está escrito na Bíblia 6. A Bíblia 6 é a Bíblia Ave Maria. Está escrito, eis os nomes dos heróis de Davi, Jesboão, filho de Acamone, chefe dos três, foi ele quem braniu o seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Olha só, na Bíblia 6, que é a Bíblia Ave Maria, troca o nome da pessoa. Na Bíblia 2 é Isbaal, na Bíblia 6 é Jesboão. Na Bíblia 6, ele braniu um machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. E na Bíblia 2, ele fala sobre uma lança. Vamos ver o que está escrito na Bíblia 7, que é a Bíblia da CNBB.
São estes os nomes dos valentes de Davi, Isbaal. Neste caso, ele está igual à Bíblia 2, que diz que o nome do herói é Isbaal, que é Aquemonita, chefe dos três. Olha, importante aqui que em todos eles falam que ele é chefe dos três heróis. Bom, e aqui diz o seguinte, que manejou a lança, matando 800 de uma só vez. Ele manejou uma lança, não sei se é assim, de qualquer maneira, ele manejou a lança e fulminou 800 pessoas de uma só vez. 800 inimigos, 800 soldados, não sei. Mas olhe só, na Bíblia 8, que é a Bíblia Sagrada, está escrito da seguinte maneira, estes são os nomes dos valentes de Davi, Isbaal, o Aquemonita, chefe dos três, que manejou a lança, matando 800 de uma só vez. Neste caso, na Bíblia Sagrada, também dá o nome de Isbaal, da mesma forma que na Bíblia da CNBB, da mesma forma que na Bíblia 2. Já na Bíblia 6, que é a Bíblia Ave Maria, fala sobre Jesboão e sobre um machado. Desculpem a minha tosse, acho que pelo tempo que eu estou falando. Bom, vamos ler agora a Bíblia de Jerusalém. Isso está escrito em um idioma que eu não conheço muito bem, ou não conheço quase nada. Porém, então, eu vou ler tentando assimilar os sons que estão escritos, que são voiceless nomes des bailantes, homens que têm ao serviço de Davi, Joshed, Bashebete, Le Taquemonite, e um dos principais officers, il brandite sa lance sur 800 homens, que il fait perdre em une seule fois. Eu não vou conseguir explicar o contexto desta Bíblia, mas uma coisa está escrita aqui. Ele determinou o nome como sendo Joichet, Taquemonita. Eu não sei se Joichet está próximo de Isbaal ou se está próximo de Jesboão, mas aqui diz que é Equemonita. Bom, e ele braniu a sua lança. Então, 5 Bíblias, quer dizer, desculpem, né? 4 Bíblias falam sobre uma lança, uma Bíblia fala sobre um machado, e uma Bíblia não diz se era machado ou lança, não determina qual era o instrumento utilizado, mas simplesmente que foi utilizado um instrumento. Uma arma de guerra, uma lança, um machado especial, talvez dado por anjos a este Isbaal, a este heróis de Davi, ou ainda, brincando mais uma vez, uma arma de guerra colocada nas mãos deles por um extraterrestre. Eu deixo esse termo dado por anjos ou dado por extraterrestres a cada um dos senhores e senhoras que façam as suas deduções. Então, com isto eu encerro esta parte de itens curiosos da Bíblia. Há muitos outros que eu já colecionei. Eu vou procurar aglomerá-los nos demais itens, os que eu considero mais importantes, para uma segunda palestra, para um segundo detalhe. Bom, espero que com isto eu tenha despertado o bichinho da curiosidade dos senhores com relação a alguns itens estranhos, alguns itens interessantes na Bíblia. Bom, eu sou João Batista. Namastê. Que Deus abençoe a todos e a todas.